I don't hear the sound. I'm lost in a memory that I found. Your voice is fading like the city lights, but I can't help but miss those Paris nights. We spoke in whispers soft and true, underneath the midnight sky so blue. But time slipped through our fingers fast. Now Paris holds what couldn't last. Paris in my heart, you and me in every street. In the city of love, we found a place where we could breathe. Every corner holds a memory of you. In Paris I still see us, still see you. The lights of Paris still shine bright, but it's your face I see in the night. And though we're miles apart, you're near. In Paris, I'll always have you here. But then you smile and everything feels right. At first I thought I wanted it this way, but you're the sugar that brightens my day. I sip on my drink, still a little cold, but something about it's starting to unfold. Your presence fills the space I breathe, turns a simple cup into a warm reprieve. I didn't need the sugar, didn't want the sweet, but with you by my side, life's a little less discreet. Your laugh, your voice, the way you care, turns an ordinary moment into something rare. Iced black coffee, unsweetened, just the way I like. But then you smile and everything feels right. At first I thought I wanted it this way, but you're the sugar that brightens my day. Ice black coffee, no sugar at all, but with you my world feels full. What I thought was plain and dry is now the sweetest drink with you by my side.
sky turned dark the day you left, carried your soul away with its breath. I search for you in every cloud, but the emptiness is all I've found. I stand alone beneath the sky, wishing I could ask it why. It took you without a word, leaving me with all this hurt. The sky took you and left me here alone. It hides the truth of how you're truly gone. I call your name, but the winds won't hear. All I have is longing and this silent fear. I watch the stars, they're out of reach, a reminder of what they cannot teach. Fate took you like the evening breeze. Now I'm lost in memories, begging to breathe. I try to find a way to cope, but all I have is empty hope. The sky still keeps you from my side, leaving me to chase the night. The sky took you and left me here alone. It hides the truth of how you're truly gone. I call your name, but the winds won't hear. All I have is longing and this silent fear. Maybe one day I'll find you there, in the sky where nothing's fair. Until then, I'll carry this pain, looking for you in the rain. Maybe one day I'll find you there, in the sky where nothing's fair. Until then, I'll carry this pain, looking for you in the rain. We sit together, hands entwined, watching the world slip softly by. You're knitting dreams, I watch the sky. As time keeps melting, we don't ask why. Each thread you weave is a moment's grace. We don't need to rush, we found our place. No need to look ahead or behind. We've got today, and that's enough to find. Melting stones, time slips like sand through our hands. We don't need plans, we've got all we can stand. Let the minutes fall like raindrops in the sea. The moment it is ours, and that's all we need to be. We talk in whispers, soft and clear. The world is loud, but we stay near. Stones may melt, the days may fade, but what we have no time can trade. I trace your hand and we both know life's not a race, just a gentle
don't need to chase what we can't keep. We're here now, and that's all we need to see. Melting stones, time slips like sand through our hands. We don't need plans, we've got all we can stand. Let the minutes fall like raindrops in the sea. The moment it is ours, and that's all we need to be. Melting stones, time slips and we breathe. We don't need anything more than what we see. Let's hold this moment, let it unfold. For this fleeting life is worth its weight in gold. The days feel heavy, the nights too long. You're wondering where you went wrong. The world's too loud, it pulls you down. But even storms pass through the town. I know it's hard, I see the weight, but these dark clouds won't be your fate. One day you'll laugh at where you are and see how far you've come from the scars. This too shall fade, just a moment in the sky. What feels so big now will pass with time. You'll find the pain you carry, the tears you've shed will be distant memories in your head. So take a breath and hold on tight. You'll look back and see the light. The road's unclear, the way's not bright, but you've made it through darker nights. The hurt may linger, the weight may stay, but one day it'll all fade away. You'll find the strength you never knew and laugh at the things that once felt true. The hardest days become the past, and you'll find peace that's made to last. This too shall fade, just a moment in the sky. What feels so big now will pass with time. You'll find the pain you carry, the tears you shed will be distant memories in your head. So take a breath and hold on tight. You'll look back and see the light. You'll see the beauty in the scars, the way they shaped you like the stars. Each hardship's lesson, each trial's grace, leading you to a brighter place.
hear your voice in the silence now, like a whisper I can't push out. The empty rooms still feel like you, a place I can't return to. The things we said, the things we didn't do, I can't erase the pain of losing you. Every step I take feels wrong, but I'm still haunted by our song. These echoes of us still linger in the air. The love we lost feels like a weight I can't bear. I've come to realize, too late to see, the mistakes I made, the love we couldn't keep. And now I'm left with memories of you. Echoes of us that I can't undo. Olá, pessoal, boa tarde. Não, bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre essas questões que envolvem aí a IA e como nós podemos bem utilizá-las nos trabalhos acadêmicos. Antes da gente iniciar, apenas algumas dúvidas para o pessoal que, como o caso do Railson, não conseguiu se inscrever, a gente enviou e-mail para vocês, vocês podem assistir, que depois nós fazemos o cadastro de vocês para a emissão do certificado, tá bem? Claro, participando 75% do tempo, já de antemão já avisamos que o certificado não é automático, então ele não vai ser gerado amanhã. Então eu peço para vocês aguardarem aí uns dias, pelo menos uma semana, 10 dias, e o certificado vai para o e-mail que vocês utilizaram na inscrição. Então, se alguém, só para os que não estão inscritos na plataforma, tá, gente? Se tem algum caso aqui ainda, só coloque aqui no chat o nome completo, o e-mail e o curso de vocês, que a gente consegue fazer depois a emissão do certificado. Segunda questão, pessoal, sempre verifiquem a digitação do e-mail de vocês, porque muitos dos estudantes ou daqueles que se inscreveram na oficina, o e-mail retorna quando nós enviamos o link ou um lembrete da própria oficina. Então, tomem cuidado, por exemplo, acho que alguns fazem pelo celular, ali a letra A e a letra W, elas ficam muito perto, muito próximas, então eu conferindo esses e-mails, são erros mínimos de digitação. E uma outra questão, alguns de vocês utilizam o domínio da universidade, o e-mail institucional, como @a .ucb.com, não é .com, gente, é .br. Então, verifiquem bem o e-mail, porque senão vai retornar. Esses, alguns a gente corrigiu, mas a gente não consegue corrigir todos, então cuidem com o registro do e-mail, porque esse é o elo de comunicação aqui entre nós nesse momento, e o certificado vai para esse e-mail. Se o e-mail estiver errado, vocês não vão receber. Então, vocês conseguem também
editar isso lá na plataforma, tá bem? E se eu estou cuidando aqui, porque o pessoal vai ir chegando, estamos aqui. Meu nome, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila, sou professora da universidade, do programa de pós-graduação em educação e coordeno o setor que é responsável por essas oficinas, que é o PESA, Setor de Permanência Estudantil e Sucesso Acadêmico. Estão me acompanhando aqui a professora Beatriz Brandão, que é professora da psicologia e também trabalha conosco no PESA, e a professora Valdivina, que é do Estrito Senso em Educação e que também faz parte do PESA. Eu vou pedir para, se espero que as colegas consigam ver, se, Guria, se vocês conseguirem ver quem está pedindo para acessar a sala, que aí acho que facilita para nós. Se vocês conseguirem, senão eu vou olhando aqui e a gente vai tentando incluir as pessoas que entram. Agora, nesse momento, não tem ninguém, mas a professora Beatriz está procurando, agora não tem ninguém, a gente não discuta, Bia. Ou não? Mas enfim, não, a gente não escuta. Vê se aparece o lobby para ti, Bia, por favor. Não? Tá. Então eu fico de olho aqui. Sem problema. A gente, a gente dá um jeito aqui, tá tudo certo. Vamos lá então, gente. Para iniciar, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E aí hoje eu fico olhando aqui do lado também. Dá certo, não tem problema. Para a gente começar, é importante quando abordamos o tema da IA em trabalhos acadêmicos, vocês não vão nos ouvir falar, pelo menos nós aqui do PESA, e acredito que muitos de nós na universidade, falar da inteligência artificial como é, parceiro de pesquisa, de processo de escrita. Por quê? Porque a IA, ela é um recurso, ela é um artefato de tecnologia que utiliza inteligência artificial e serve como apoio. Não entre aspas, não é colega de quarto, não é colega de turma. Então, a IA é um apoio nas atividades acadêmicas, e se tratada dessa forma, ela pode sim ser uma ferramenta poderosa, não só para otimizar o tempo, mas também para aprofundar algumas questões, mas é preciso se ter claro que, ao utilizar a inteligência artificial, palavra de ordem é a ética e a responsabilidade. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso antes de entrarmos aí em algumas ferramentas é, da própria IA generativa e alguns exemplos que a gente quer apresentar para vocês aqui. Então, em termos de conhecimentos gerais, a inteligência artificial é uma área do conhecimento, uma área da ciência da computação. Ela não é recente, ela data aí de 1950. É, o que é recente é o acesso para as pessoas, entre aspas,
dos réis mortais, como eu costumo comentar, ou seja, nós, usuários finais, a inteligência artificial já existe há muito tempo e ela é um ramo da ciência da computação que concentra aí os seus estudos e desenvolvimento na criação de sistemas que é, desenvolvem atividades que requerem inteligência humana, seja aprendizado, raciocínio, percepção, algumas dessas. Quando a gente diz que requerem inteligência humana, nós não estamos dizendo que ela trabalha da mesma maneira, mas é uma maneira bastante aproximada. E, via de regra, a inteligência artificial aprende com as interações, dos seus usuários. Então, mas que isso fique claro, não é algo novo, é algo que se popularizou nos últimos 2 anos. Os exemplos mais recorrentes, e aí talvez o mais próximo de nós sejam os chatbots. Quando eu falo chatbots, não necessariamente são chats de IA generativa, mas são, por exemplo, sistemas que estão por trás do que nós já utilizamos, por exemplo, redes sociais, que muitas vezes, ou próprios os buscadores, quando começamos a pesquisar ou visitar alguns perfis de viagem, por exemplo, quando podemos fechar o site, a rede social, quando voltamos, as, a publicidade, ela vem direcionada para questões de viagem, ou seja, são microsistemas que estão aí por trás da programação que usam sistemas de recomendação a partir da interação do usuário. Isso a gente já usa, querendo ou não, isso não é uma opção, e os chatbots já existem há bastante tempo, pelo menos aí 10 anos, a gente faz uso desses recursos. Uma outra linha de atuação da IA são os carros autônomos, que já existem, inclusive testes nos Estados Unidos com Uber, com carros autônomos, ou seja, sem motorista. Na automação industrial se usa bastante tempo também, então são alguns exemplos da inteligência artificial diferente daqueles que hoje são comentados e ficou popularmente conhecido, que são os chats de IA generativa, como o GPT, Gemini, Copilot e alguns outros. Uma Para os que têm curiosidade, e eu sugiro que vocês deem uma procurada, se vocês colocarem no YouTube esse nome aqui, o Watson, e colocarem aqui o Watson IBM Discovery, tem um documentário bastante interessante na Discovery Brasil sobre como foi desenvolvido o Watson, que é um supercomputador, ele é um recurso de inteligência artificial que foi desenvolvido inicialmente para participar de programas de debate em televisão e se transformou em uma plataforma multisserviços da IBM, que trabalha aí com as áreas da saúde, da educação, agricultura, cultura e algumas outras. Por exemplo, na saúde, esse supercomputador, inclusive, foi testado aqui no Brasil, em São Paulo, em um hospital em Porto Alegre, onde a partir de um diagnóstico, se apresenta na verdade, não é o diagnóstico, se apresentam os sintomas, como está o paciente, e o Watson faz uma busca em várias fontes científicas para apresentar possíveis soluções ou possíveis tratamentos para um determinado paciente. Ou seja, ele atua como um auxiliar de pesquisa e depois os médicos fazem a junta médica
justamente para conversar sobre as possibilidades de tratamento, reduzindo o tempo de pesquisa que o ser humano levaria muito mais tempo para fazer. Então, tem alguns outros exemplos, e nesse documentário eles explicam um pouco como foi construído o Watson, porque envolveu uma equipe multidisciplinar, tem engenheiros, tem programadores, tem cientistas da computação, tem pedagogos, psicólogos, linguistas, porque eles montaram essa equipe, porque para montar essa inteligência artificial, e ela é muito parecida com o que nós conhecemos hoje, nos chats de IA generativa, eles, esse grupo precisou entender como cognitivamente são formadas as palavras, as frases, as questões sintáticas, morfológicas, justamente para que essa máquina pudesse entender, compreender como um ser humano elabora uma frase, um texto, para depois poder fazer essa, nesse caso específico, essa competição com a máquina. Claro que isso levou muito tempo, mas é só para vocês entenderem um pouco como funciona é, o próprio, o próprio chat GPT, por exemplo, que trabalha com essa base de desenvolvimento. Deixa eu ver que eu acho que tem pessoas aqui para admitir. Esse, esse aqui é mais curiosidade. Quando nós falamos da IA na universidade, nós precisamos pensar que a universidade é um espaço para descobrir coisas novas, desenvolver ideias e fazer ciência de alto impacto. É aí que a inteligência artificial pode nos ajudar, tanto na otimização do tempo, como eu disse antes, quanto no aprofundamento, ou justamente nessa busca e nessa pesquisa em diferentes bases e num curto espaço de tempo. Mas, para se fazer ciência de alto nível, é preciso levar em consideração, e aí eu trago esses quatro que para mim são pilares do uso da IA não só na universidade, mas em trabalhos acadêmicos, na escrita, no desenvolvimento, que é a ética, o conhecimento, a propriedade e o discernimento. A ética para, inclusive, entender a IA como apoio e, principalmente, entendendo alguns limites e tendo consciência de que qualquer material gerado pela IA, elaborado com apoio da IA, quando ele é utilizado, ele sim precisa ser nominado o uso dessa IA, mas tendo consciência de que toda a informação, mesmo que fornecida pela IA, quando um ser humano faz uso, seja para fazer uma publicação numa rede social, seja para fazer um trabalho de disciplina, um TCC, a escrita de um artigo, ao fazer uso dessas informações, a responsabilidade ética é do ser humano. A IA não se responsabiliza. A IA é um sistema que ele foi programado para apresentar respostas. Ele não é passível de responsabilização. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E justamente por isso, nós precisamos dessa base de conhecimento. Quando eu falo em conhecimento, são os conhecimentos prévios e são os conhecimentos teóricos científicos. Eu preciso, por exemplo, muito comum, eu vou fazer um trabalho sobre, não sei, o desenvolvimento logístico da empresa X. E aí eu peço ajuda de um chat desses de IA generativa, ele me dá alguns passos, mas, via de regra, os chats de IA generativa, eles foram criados para sempre responder. Então, o que isso quer dizer? Ele foi desenvolvido para
entre aspas, agradar o usuário. Então, não necessariamente as respostas ou os passos da logística são corretos. Então, o que que o usuário precisa? Buscar uma base de conhecimento sólida, que é o conhecimento científico. No nosso caso, da universidade, uma boa fonte de conhecimento científico podem ser as próprias referências dos planos de ensino. Todo plano de ensino tem uma bibliografia básica e uma complementar, que já passou, inclusive pela curadoria do professor. Então, ali a gente tem um pontapé inicial para buscar alguns autores que podem ser comparados com resultados e sugestões da IA, para comparar ver se as informações estão corretas, e por isso nós falamos da questão do discernimento. O ser humano precisa ter discernimento para saber se aquela informação fornecida pela IA está correta, está bem construída, e para isso eu preciso ter uma base de conhecimento. Mesmo que a IA me facilite e, à primeira vista, todo texto que qualquer um desses chats de IA generativa for organizar, principalmente as versões pagas, os textos eles ficam bem construídos e ficam bem encaixados, bem concatenados. Inclusive, se não conhecemos bem o conteúdo, tudo que aparece ali parece ser verdade, parece ser real, mas não é verdade, não é o caso. Por exemplo, uns dias atrás eu trabalho com um tipo de pesquisa bibliográfica que se chama Estado do Conhecimento. Eu estava discutindo era com o GPT, eu estava discutindo sobre as etapas metodológicas do Estado do Conhecimento, e pedi para ele, então, organizar a referência de onde ele havia consultado aquelas informações. Ele me deu a referência completa, que é o livro Estado do Conhecimento, Teoria e Prática, o ano correto, a editora correta, a cidade correta, com um autor que eu nunca havia ouvido falar, sendo que a autora do material sou eu. Então, por que que eu sabia que aqueles não eram os autores? Porque eu era a autora do livro. É, então, por que que eu trouxe esse exemplo para vocês? É muito fácil, e inclusive ele montou a referência completa na BNT, bonitinha, só para copiar e colar em qualquer material. Então, se eu não conheço de antemão o material, ou um pouco do conteúdo que eu estou conversando com essa IA, eu posso incorrer no erro de publicar aí ou repassar informações equivocadas. Então, é preciso conhecer, por exemplo, um outro exemplo de uma colega. A pessoa estava trabalhando com psicologia do desenvolvimento, com as fases do desenvolvimento de Piaget, e aí o texto estava bacana, assim, a professora comentou, e aí durante a apresentação o grupo disse que uma das fases era a abdução. E a professora perguntou, tá, abdução? Sim, abdução, que é isso e aquilo. Aí a professora perguntou, não, vocês sabem o que que é abdução? A abdução, eles, né, comentaram o que estava, né, escrito no texto que eles tinham preparado para a apresentação do trabalho. Então, a professora pediu, procurem, pode ser no Google mesmo, o que que é abdução. Abdução é o movimento de sugar. Vocês imaginem se uma das fases do desenvolvimento infantil fosse a abdução, acho que nós não estaríamos aqui hoje, porque é como se tivessem chupado, levado para algum outro lugar. Enfim, e o grupo tinha certeza que estava correto, mas era um texto muito bem construído pelo ChatGPT, que ele inventou no meio do caminho uma fase com um nome completamente absurdo,
e que o grupo não conferiu. Então, são dois exemplos bastante claros de que essa questão do conhecimento e do discernimento está no ser humano e isso é preciso ter muita clareza ao utilizar esses recursos de Priscila, IA é, generativa, pois não. daí, assim, eu penso que é importante enfatizar o que você disse no início. A IA, ela não é parceira, ela é o quê? Ela é um apoio, é uma ferramenta, é um artefato. E nesse caso específico dos dois exemplos que você citou, tanto da autoria do livro, né, que colocou de forma incorreta, quanto do conceito lá do Piaget, ilustra muito bem essa questão do apoio. Por quê? Quando eu busco uma IA para apoio, entende-se, e olha que eu estou entendendo que estamos conversando a partir do pressuposto de que estudantes de graduação, são estudantes, né? Então, eu parto do pressuposto de que eu já conheço a temática, eu já conheço o assunto, né? Eu vou buscar na IA apoio. Então, eu já tenho que ir para a IA com esse entendimento, né? Do que eu sei. E o que vai subsidiar essa esse nosso conhecimento prévio, antes de ir até a IA, são as leituras, são os livros. Ah, não quer o livro físico? Vai, um livro digital. Então, são os artigos, são os resultados de pesquisa, são os relatórios de pesquisa. Então, são esses, né, essas informações, essas evidências, esses dados, né, é que vão subsidiar o apoio que eu estou esperando da IA, né? Então, acho que às vezes parece redundância ficar repetindo essas questões, mas é importante que isso fique bem claro, porque se a gente for para a IA desprovida desse conhecimento prévio sobre a temática que eu quero a ajuda da IA, é o que ela me disser, você disse também aí agora mesmo, um texto maravilhoso, lindo, né, perfeito, mas totalmente recheado de informações duvidosas, incorretas, né? Então é isso. Obrigada. Perfeito, professora Valdivina, é exatamente isso. E essa, até eu estava, enquanto isso, estava lendo aqui o chat, o Márcio estava comentando aqui de uma pessoa que foi ao consultório médico e a médica estava consultando o chat GPT para verificar o diagnóstico. E aí ele pergunta, né, qual o que o futuro nos reserva se os profissionais depositarem de forma desproporcional e antiética sua formação e atuação na IA. Essa, Márcio, é uma questão que, inclusive, nós aqui no próprio PESA temos discutido bastante, e por isso trabalhar essa oficina ela não é trivial. Eu penso que a gente tem dois caminhos. Um deles, deixar fazer vista grossa e deixar que a IA não é que tome conta do nosso cotidiano, porque ele já faz parte. É, deixar que a IA seja utilizada dessa forma, sem nenhum. Não é nem acompanhamento, mas é sem nenhum discernimento, ou a universidade assumiu uma postura e assumiu um papel de que os chats de IA generativa fazem parte do nosso cotidiano e eles precisam estar na transversal dos conteúdos, das disciplinas, em qualquer curso. Enquanto for negligenciada essa questão dentro dos próprios processos formativos, nós vamos encontrar profissionais dessa maneira. Por isso que nós trabalhamos
e reforçamos bastante a ideia de que a IA não é, como tu mesmo disse aqui, um oráculo infalível. A IA não é aquele que tem a verdade absoluta, ele erra, tem informações incorretas, mas a gente precisa trazer isso para dentro do contexto universitário, justamente para fazer esse processo de conscientização ética e de fazer o bom uso. O que que tem acontecido muito? Ah, vamos proibir. Não é a proibição, proibição não é o caminho, porque a gente sabe que vai ser utilizado. Eu uso, a professora Valdivina usa, a professora Beatriz usa, muitos de vocês podem utilizar, mas vamos então pensar como utilizar de forma ética e como isso pode ser só como apoio. Vocês não vão nos ouvir dizer, não usem. Vocês vão nos ouvir dizer, pensem e reflitam enquanto estão utilizando e principalmente na entrega final que vocês forem fazer, justamente para que seja feita a curadoria de textos, de trabalho e das informações. Quando fazemos isso, nós estamos aí acionando um processo metacognitivo, que é o processo de pensar sobre ou refletir sobre aquilo que é estudado, aquilo que foi conhecido, justamente para se transformar num conhecimento e não meramente numa informação decodificada. Eu acho que se a gente for por esse caminho, penso que a IA sim pode nos auxiliar. Espero que o futuro nos reserve esse caminho, não esse outro de fechar os olhos e é, deixar que cada um faça o uso que queira, sem pensar nessa outra questão. Gente, se vocês quiserem ir perguntando, podem ir colocando, que aí a gente vai também interagindo. Aí aqui, e aí muito ao encontro disso que a gente está falando, é um desafio tanto ético, né? Mas é também um desafio não usar esse texto que ele está tão bem elaborado, ele está tão bem construído, é, que quando a gente for ver, não, mas tá bonitinho, ninguém vai ver. Quem é que vai saber que foi o GPT que fez para mim? Não, acho que o professor não vai notar. Pode ser que não, mas você sabe se usou ou não. E aí, nesse ponto, tem a questão ética, e essa questão ética parte também de um pressuposto pessoal. Se eu terceirizar o meu trabalho para uma IA generativa, eu estou terceirizando a minha formação. Então, quem é que está fazendo uma formação aqui em psicologia, em letras, em ciência da informação? É o chat de IA generativa ou sou eu? Quem vai estar na frente dessa mãe com essa criança? É o chat GPT ou é o estudante em formação que depois vai fazer a sua residência, vai fazer os seus estágios e depois vai ser o profissional? Então, isso também passa pela nossa consciência de que profissional queremos ser, e o que queremos representar como profissionais quando formos aí fazer o nosso dia a dia enquanto profissionais. E aí, mesmo aquelas, sabe, aquelas disciplinas que parecem que não tem nada a ver, ai, para que eu tenho essa disciplina na minha grade?
mesmo que não tenha relação direta com, por exemplo, quem é o profissional do direito, não tem relação direta com, com a área fim, digamos assim, ajuda no processo cognitivo, ajuda a escrever, por exemplo, se preparar para apresentar um trabalho, ajuda na oratória que vai ser necessária. Depois, por exemplo, para a participação de alguma audiência, a escrita para escrever algum parecer, para escrever algum relatório, alguma peça do direito. Então, tudo o que nós fazemos às vezes parece que não faz sentido, mas isso complementa o nosso processo formativo e o nosso futuro fazer profissional. E aí, aqui é importante, quando a gente fala desses chats de IA generativa, ele faz um compilado das ideias disponíveis, e é toda e qualquer ideia, não é toda e qualquer informação, desde um artigo científico de base aberta até a página da vovó Cacilda no Facebook. Então, gente, é preciso discernir entre essa informação e o que que é informação e o que que é conhecimento. Então, é preciso tomar esse cuidado justamente porque ele, via de regra, trabalha com bases abertas e toda e qualquer base. Lembram das fake news que a gente comentou muito há uns anos atrás, mas ela ainda está vigente? É a mesma coisa, a gente corre o risco de apresentar uma informação equivocada por falta de conhecimento, e quando a gente não conhece, a gente precisa buscar para poder confirmar as informações. E justamente por isso, por falta de confirmação das informações, porque como é que eu vou saber se aquela informação, se aquele texto apresentado está correto? Eu vou buscar, como eu disse antes, na teoria, eu vou comparar essas informações. Um primeiro passo pode ser as referências das disciplinas, não são suficientes. Gente, os livros não precisam ser físicos, podem ser digitais. Livros e artigos científicos, quando eles são publicados, eles passam, via de regra, por o que chamamos de um conselho editorial. Esse conselho editorial, ele valida o texto, o conteúdo da publicação. Então, entre um conteúdo que é validado por pares, ou seja, um livro, um artigo científico e uma página que o, o fulano do Bar da Esquina publicou, eu fico com essa, que tem pares acadêmicos e que são especialistas nos temas, já validaram. Então, essa comparação é muito importante de ser realizada, e aí esse discernimento para verificar os resultados, para saber o que tem qualidade e para discernir o que que é senso comum, que é o fulano lá do bar da esquina que está dizendo. Não estou dizendo que tenham coisas do senso comum e que o fulano do bar da esquina tenha coisas que ele não sabe, mas eu posso comprovar essa informação, eu posso pegar o que o fulano disse com um teórico e posso, inclusive, coadunar essas informações, justamente para que a gente fuja do senso comum, porque nós estamos na universidade e a universidade trabalha com ciência e com base científica, justamente para fugir do senso comum. E aí aqui tem uma questão bastante importante que eu comentei com vocês antes, até o material da Unesco, que a Unesco trabalha a ética do uso da IA. E aí tem um excerto que a Unesco destaca, que é a supervisão humana, ou seja, nenhuma informação é utilizada
de um resultado das IAs generativas, pode ser essa IA generativa responsabilizada. Por quê? Porque quem faz a supervisão é o ser humano. Então, as pessoas podem decidir usar a informação. Quando elas tomam essa decisão, ou quando cada um de vocês toma essa decisão, vocês estão se responsabilizando por aquele conteúdo. Vocês estão compartilhando aquele conteúdo, aquela informação, então vocês são os responsáveis pelo que estão dizendo, pelo que estão escrevendo, pelo que estão publicando e entregando nos trabalhos, que é o nosso foco, mas isso vale também para redes sociais, para qualquer outro tipo de informação. E justamente por isso que o texto diz que o sistema de IA jamais poderá substituir a responsabilidade e a prestação de contas finais, que é do ser humano. Então, de novo, quem é o responsável por dizer que uma fase do desenvolvimento é a abdução? São as pessoas que fizeram isso, são os estudantes que escreveram isso no seu trabalho. Não é, mas foi a IA que disse. Não me interessa, meu filho. Quem entregou o trabalho com essa informação foi você. Ó, a Priscila que entregou, a responsabilidade é dela. E, inclusive, a responsabilização civil e penal também é do ser humano e não da IA. A IA é só uma máquina, gente. Não é um ser, não é um elemento, não é nada. É exatamente isso. É uma máquina que aprende, mas ela não é mais que uma máquina. Aí tem alguns usos aqui que são utilizados, e aí esses usos na educação, isso já está presente no nosso dia a dia, e que às vezes a gente nem se dá conta. Os chatbots, aqueles sites ou WhatsApp que às vezes tu entra e vem a resposta automática, são chatbots aí, a gente já está conversando com a IA sem saber. Alguns assistentes virtuais, recursos de análise de dados, tradutores automáticos também utilizam já a inteligência artificial, sistemas de recomendação, que é justamente quando o usuário procura mais por um tema, a IA recomenda outros complementos, digamos assim, a essa informação. Sobre análise de dados, é uma informação sensível, tá, gente? Quando a gente fala em análise de dados, ou seja, colocar uma informação e pedir para IA analisar essa informação, tenham muito cuidado, porque as IAs estão aprendendo com as nossas interações. E existe uma cláusula para cada um de nós que cria uma conta em qualquer um desses chats, tá, gente? Que diz que a empresa pode usar o conteúdo fornecido pelo usuário para ensinar a máquina. Ou seja, quando vocês estão conversando com a IA, isso está ficando registrado, guardado, e essa informação pode ser utilizada. Vocês estão transferindo o direito a essa informação para a empresa. Isso funciona também nas redes sociais. Você publicou a foto lá na rede social, você transferiu o direito a essa foto lá para o dono da rede social. Então, pensem bem no que vocês vão compartilhar. E com a análise de dados, existe uma questão sensível que, principalmente para quem faz pesquisa, para quem está em iniciação científica, por exemplo, existe algo que para quem vai fazer TCC e vai fazer isso com pessoas. Sapato. Porque eu tô de açúcar, sapato. Gente, se alguém puder desligar o microfone, Esther. Obrigada. Não, já tirei aqui. Existe, para fazer pesquisa, para um participante
responder, existe algo que se chama termo de consentimento livre esclarecido. Nesse termo, a gente diz para a pessoa que as informações delas vai ser utilizadas somente para fins da pesquisa. Quando eu levo essas informações para o chat, eu perdi o controle, eu já não sei mais para que vai ser utilizada as informações da pessoa. Então, muito cuidado quando inserirem informações nos chats, para não inserirem, primeiro, informações que são sigilosas, informações que são comprometedoras, e informações que não são passíveis de ser divulgadas. Por exemplo, existem alguns casos, por exemplo, de empresas. Por exemplo, eu uso dados da empresa para gerar uma apresentação mais bonita. Ok. Muito cuidado se são dados de projetos futuros. É preciso tomar um cuidado, porque vocês imaginem se um projeto futuro vaza antes de ser apresentado, quanto de recurso financeiro uma empresa pode perder. Existe, gente, por exemplo, no chat GPT, no perfil de cada um, existe a possibilidade de desmarcar a opção. Depois a gente pode até olhar. Tem uma opção que diz que você autoriza a OpenAI a utilizar suas informações para ensinar a máquina. Tem como desabilitar essa informação. Mas não é todo mundo que sabe, porque nem todo mundo lê aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos, porque são longos, e com uma letrinha desse tamanho, quem é que vai ler? Mas essa informação está lá e eu até, para quem tem conta e faz o do GPT, eu sugiro que vocês entrem lá nas configurações, onde aparece ali o nome de vocês, e procurem essa opção e desabilitem para não deixar não deixar aberta essa opção de uso dos dados de vocês. Aí algumas desvantagens, a dependência, né? A dependência tecnológica. Existem alguns estudos que trazem essa questão da dependência e existe alguns estudos falando da diminuição da capacidade cognitiva. Então, é preciso ter cuidado. Por exemplo, eu não sei como eu vou iniciar um texto. Aí eu vou pedir ajuda para a IA. Aí ela faz um parágrafo lindo, maravilhoso. Aí eu peço só mais um, só mais um. Quando eu vejo, eu tenho um texto completo sem nenhuma frase autoral. E depois é muito difícil de reescrever. E quando a gente pede para a IA iniciar um texto, ela vai adotar um viés que pode ser diferente daquele do autor. Então, eu sempre sugiro que, pelo menos, para começar a escrita, se faça um esforço pessoal de iniciar a escrita, porque mesmo que vocês usem o chat para corrigir ortografia, coesão, coerência, ele vai manter a lógica da ideia e do raciocínio de vocês. Uma outra questão é que pode limitar a interação humana, porque existem, inclusive, pessoas que têm trocado, conversar com pessoas para trocar, conversar com IA, inclusive fazendo IA de psicólogo. Existem algumas, inclusive, não sei qual foi o caso, um caso de suicídio que a moça estava com ideação suicida e buscando tratamento na IA. Então, gente, não dá para terceirizar para a máquina algo que não é da máquina. E justamente por quê? Porque a máquina foi feita para atender a nossa expectativa, ou seja, para responder de toda e qualquer maneira, sendo correto ou não. Então,
é preciso ter a César o que é de César. Usa IA para determinadas coisas. IA não é psicólogo, IA não é advogado, IA não é pedagogo, IA é apoio, sempre, não é mais que isso. E aí, essa questão do viés algorítmico, que é o quê? A IA, os chats de IA generativa têm um padrão de escrita, e, inclusive, tem um padrão que acompanha geralmente o usuário e o histórico de conversas que o usuário tem, mas podem haver, né, vieses algorítmicos, inclusive com reprodução de preconceitos, de discriminação de gênero, étnico. Então é preciso, né, tomar muito cuidado com essa questão e justamente com a seleção dos dados, das informações que forem aí geradas justamente para minimizar o erro. E por isso a validação humana é tão importante. É o humano que chancela e bate o martelo em relação a conteúdo, informação. Essa coisa que agora tem assim, antes a gente dizia assim, chama o tio Google. Agora todo mundo dizendo, vai, chama. Tem um termo agora. Não sei se é Messi GPT ou Senhor GPT, não sei. Aí agora ninguém mais vai para o Google, chama o GPT. Não, gente. Ele vai dar resposta, mas como eu disse, ele vai forçar qualquer resposta, mesmo que não seja correta. Então, tentem fugir disso, por favor. E aí foi o que eu falei antes, a questão da IA levanta essas questões éticas e é preciso tomar um cuidado, principalmente com dados sensíveis e a privacidade das pessoas. Há algumas limitações quando se usa para geração de textos. Podem gerar textos simplistas, embora sejam bastante organizados, respostas incompletas, generalistas, dados enviesados incompletos, porque a qualidade do dado é requisito essencial para toda e qualquer análise, ou seja, a qualidade do prompt que a gente chama, ou da conversa que a gente estabelece com o chat de IA generativa, diz da qualidade do resultado, ou seja, a qualidade do comando faz toda a diferença. Ao invés de, por exemplo, quais são as fases do desenvolvimento? Ele vai dizer, tentem sempre contextualizar. No contexto da educação superior, outro pode até dizer, sou estudante de psicologia no semestre tal, é, no, pode dizer, no Distrito Federal, estou realizando um trabalho sobre as fases do desenvolvimento. E aí você começa a estabelecer, você dá o contexto para essa IA, e essa IA vai usar esse contexto para apresentar as respostas. E aí você vai estabelecer poderia me apresentar as etapas ou as fases do desenvolvimento? Aí vai instigando, com base em quais autores você apresentou essa resposta? Aí apresenta os autores. Poderia me recomendar leituras? Então, você vai aprofundando essa conversa aos poucos. E é isso que a gente fala, isso é o comando. É o quanto também você dedica um tempo para preparar essa IA para apresentar as respostas. E aí aqui a gente tem alguns Priscila, exemplos, fale. a qualidade, né, do comando, do prompt, diz muito, né, do entendimento que a pessoa tem a respeito daquela temática que ele está pedindo apoio ao chat, né? Eu estava lendo agora, recentemente, uma reportagem que saiu do Fórum Econômico Mundial. Desculpa, uma das tendências agora é
o investimento de algumas empresas, né, que buscam assim, aprimorar, aperfeiçoar cada vez mais o foco daquilo que realmente eles querem que esses chats apoiem a empresa por meio dos prompts. E eles estão conseguindo não, eles estão utilizando esses prompts criados, fazendo um banco de dados com esses prompts e que eles passam a ser ativo daquela empresa, os prompts. Eu não tinha visto ainda sobre isso. Então, só para a gente perceber o quanto é importante saber perguntar. Porque saber perguntar, saber fazer o prompt, saber dar o comando para IA é fundamental, né? Para dizer, principalmente para IA, olha, eu sei sobre o que eu estou te perguntando. E eu quero dessa e dessa forma. Né? Eu achei interessante colocarem como ativo da empresa. Interessante mesmo. Assim, eu também não tinha visto, não. Obrigada. Interessante. Tem uma pergunta que a Priscila está perguntando aqui se escrever um parágrafo e colocar no chat GPT para melhorar a escrita é corrupto. A gente pode pensar melhor sobre isso. Depende, Priscila. Tu vai simplesmente escrever uma frase e depois jogar melhore o texto, o que é uma coisa. Quando você copia esse resultado que a IA te deu melhorada e cola no seu trabalho, é corrupto se você não disser. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pediu ajuda para a IA para melhorar a escrita, sinaliza no texto que, no teu caso aqui era o chat GPT. Pode colocar uma nota de rodapé. O chat GPT foi utilizado para revisão semântica, ortográfica e gramatical nesse excerto do texto. Aí, ok. Agora, se não colocar, é corrupto, sim. Porque você tem que indicar como você utilizou. E não tem problema nenhum. Você pode utilizar, mas precisa dizer como utilizar. E eu vi que o pessoal está trocando ideias aqui, está trocando ferramentas, é ótimo, gente. Essas ideias que vocês trazem também nos ajudam e ajudam cada um de nós. Aí aqui tem alguns exemplos, a gente até pode ver alguns. Os chats que são os mais comuns que a gente conhece. Por exemplo, aqui o pessoal falou de mapas mentais. Aqui a gente tem o Idea Map, que faz, Mapify também faz. Para pesquisa científica, gente, o Consensus ele funciona como um chat, só que ele não usa a base aberta, ele usa, não é que não usa a base aberta, ele não usa toda e qualquer base, ele usa base científica. A gente vai ver, vai dar tempo da gente olhar, mas eu quero mostrar esse material aqui para vocês. De boas práticas no uso da IA, depois a gente manda esse material, não os slides, porque os slides vai ficar a gravação da sessão lá para vocês no YouTube, e aí vocês podem revisitar o material. Mas esse aqui sim. Então, primeiro, IA como apoio. Quando necessário, mencione que utilizou a ferramenta de IA, especialmente em trabalhos formais. Trabalho de disciplina, trabalho de conclusão de curso, algum artigo, já saíram, não é, como é que eu vou dizer, não é unanimidade, mas algumas agências aí de publicações científicas já se manifestaram sobre o uso da IA, por exemplo, para artigos científicos. Então, sempre mencione.
sempre, 2, valide as informações, mas também valorize o processo de aprendizagem. Escrever e pesquisar são habilidades que se constroem na prática. Então, está com dificuldade, como a Priscila disse, para fazer um texto mais formal, usa a IA para te ajudar, mas observe o que foi que foi modificado, quais foram as palavras diferentes que foram utilizadas, qual foi, quais foram as modificações para que, da próxima vez, você consiga escrever um texto ou um parágrafo mais formal, academicamente. E assim, gente, para uma boa escrita, leitura é fundamental. Quanto mais se lê, melhor se escreve. E cuidado para não se tornar dependente da IA. Usou a IA? Cite. Se for num texto, num parágrafo, na ideia, se foi a ideia gerada pela IA, se foi usada para resumir, para escrever, para estruturar as partes, se foi utilizada como fonte de consulta ou de explicação, ou outros casos. Em qualquer caso, cite como você utilizou. Quer fazer um modelo de citação dentro do texto, você pode colocar, segundo o conteúdo gerado pela ferramenta ChatGPT, se for essa. Muito importante colocar o ano. O uso responsável da IA na educação depende da mediação ética feita pelos próprios estudantes. Esse, sim, realmente foi um excerto elaborado pela IA, mas foi revisado por nós. Eu usei esse aqui na apresentação e eu coloco lá no modelo de referências. Se eu usei, eu tenho que inserir na referência. E muito importante, colocar a data. Hoje é dia 8, dia 8 de outubro. Se eu colocar o mesmo prompt que eu usei para ter como resultado essa citação aqui, provavelmente a citação vai ser diferente. Por quê? Porque a IA melhorou, ela aprendeu, eu já fiz outras interações com essa IA, então dificilmente terão duas respostas iguais. Então, no dia 8 de maio era isso. Agora, no dia 8 de outubro, pode ser que não. Então, eu, como é, responsável pelo uso dessa informação, eu vou dizer que foi dia 8. Se no dia 8 de outubro apareceu diferente, ok, paciência, mas eu estou falando que no dia 8 de maio era assim. Então, a data é muito importante, tá, gente? E aí, aqui é um exemplo, caso utilize outra ferramenta, é só substituir aqui a versão e o nome, mas sempre coloca lá no texto. E aí, para a gente passar para uma parte mais prática, gente, é o ser humano que comanda a IA. Muito cuidado para não inverter esses papéis. Daqui a pouco, vocês estão fazendo o que a IA está dizendo, não é o contrário. A IA precisa que vocês interajam para ela fazer, não deixem de fazer o contrário. Lembrem, estamos na universidade, estamos no lugar onde o conhecimento é construído, a ciência ela é desenvolvida e o conhecimento de ponta, ou seja, a ciência de ponta está sendo desenvolvida nesse contexto. É precisa propriedade, e aí nós falamos em dois sentidos: propriedade em relação ao conteúdo e à informação, e propriedade intelectual, que essa é do ser humano. Aqui também a IA é apoio. Discernimento para comparar as informações e entender o que da IA é correto e o que não é, ética nesse uso, em relação às informações que vão ser inseridas nessas plataformas, mas também do que será retirado e, quando utilizado, referenciar e dizer: aqui foi utilizado um texto
ou esse texto foi elaborado com o apoio da IA. Isso é preciso sempre, não é opcional, tá, gente? Criatividade e inovação, justamente para a gente poder pensar, porque vamos pensar diferente quando buscarmos também outras fontes de conhecimento, justamente para a gente chegar nesse ineditismo, e a IA auxilia em algumas etapas, mas a curadoria é sempre do ser humano, e a autoria precisa ser do ser humano, gente, não o contrário. É, e aí depois a gente pode voltar aqui. Deixa eu vou fazer. Eu não sei se eu consigo. Não, acho que eu vou ter que parar de compartilhar. Eu separei algumas aqui, gente, para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se aqui. Vou trazer aqui. Algumas ferramentas que a gente pode. Deixa eu ver. Tá. Vou tentar deixar um pouquinho maior. Por que que eu vou trazer essa e não vou exatamente. A gente até pode ver o GPT se der tempo. Essa aqui, ó, é consensus, bem como se diz mesmo. É, ela é uma plataforma que funciona como um chat de IA generativa, como se fosse um GPT, um Gemini. Gente, alguém falou no chat do Gemini, a Google está disponibilizando um ano de licença gratuita para estudantes da versão paga. Então, aproveitem com o e-mail de estudante de vocês, vocês podem pedir, fazer o cadastro como estudante e ter um ano gratuito da versão paga. A versão paga, ela é sempre melhor. Ela tem os algoritmos mais bem desenvolvidos, digamos assim. Então, vale a pena, já que vocês têm, são estudantes, tentar esse acesso, que eu não sei se ainda está, mas acho que está sim, porque começou acho que o mês passado. Então, vale a pena vocês darem uma procurada. É, Aqui, por exemplo, ele aparece em inglês, mas depois a gente consegue mudar. O que que ele está me perguntando aqui? Sobre o que você quer pesquisar. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar exatamente esse assunto que a gente que a gente está conversando aqui. Ética, é, da inteligência artificial. Vamos ver aqui. Ele vai aparecer o quê? Ele sempre vai aparecer algumas sugestões aqui em inglês, porque é o, a- o idioma original. Aí aqui ele vai pedir para a gente fazer o cadastro. Pode usar uma conta do Google, não tem problema. Eu vou usar uma que eu já tenho. Eu não me lembro se foi essa que eu usei na outra oficina, mas a gente pode ver. É sempre bom também fazer logado, porque ele vai mantendo o histórico. Quer ver aqui no meu histórico? Eu não tenho nada no meu histórico. Então não foi essa conta aqui que eu usei, mas enfim, não tem problema. Eu vou pegar aqui um novo chat e vou colocar aqui, ó. É, Artificial Intelligence. Falta um L aqui. Ah, mas professora, eu não sei inglês. Aí o que que a gente faz? A gente pode vir aqui, pode ser no Google Translator mesmo, a gente está aqui no português. Eu quero, o que que era que eu disse? Ética no uso da inteligência artificial.
Aí aqui eu peço pro inglês, copio e vou colar lá no consenso. Aí ele vai me dar alguns resultados. Aí eu vou. Ele vai me dar o quê? Ele me apresenta o conceito, e aí, só para a gente explorar aqui, o que que ele faz? Ele está aparecendo em inglês, eu posso, com o botão direito aqui, traduzir para o português, ou eu depois posso pedir para ele consultar apenas em artigos em português. O que que ele está fazendo aqui? Ele pesquisou esse tema em 20 artigos, e aí ele está me dando aqui o conceito. Ó, a ética da inteligência artificial, principais questões. A base é como se fosse um GPT, tá, gente? Um chat desses outros. O que que ele vai me dar? Ele vai me dar principais preocupações éticas, e ele faz o Copilot o Gemini também faz isso da Google. Ele vai trazendo quais são as fontes. A diferença é que não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, ele me dá o nome da revista, ou seja, esses são todos artigos científicos. No nosso caso, universidade, essa é uma boa base para procurar, porque posso ter a confiança de que esses textos são de revistas científicas, tá? Eu vou parar de traduzir aqui e vou pedir pesquisar apenas em não, apenas publicações em português. Ah, ele já mudou, tá vendo aqui? Ó, a ética do uso da inteligência artificial, a discussão sobre a ética, destaca preocupações centrais como justiça, transparência, privacidade. Aí aqui, ó, tomada de decisão automatizada e viés. Aí ele me dá aqui as fontes. Revista Internacional, Consinter de Direito. Esse aqui não sei qual. Se eu quiser, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clicar aqui, ele vai para o texto completo e ele vai para a revista. Ou seja, eu tenho acesso a um artigo científico que foi aqui consultado por essa IA. Aqui eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Aqui eu tenho dois artigos que falam sobre isso. Então, vamos lá. Ele está me apresentando aqui do lado. Porque eu apenas cliquei. Ó, se eu clicar, ele aparece aqui do lado. Se eu sempre que tiver essa flechinha para cima, eu posso ir visitar no o site original. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso salvar esse trabalho na minha área de trabalho, não é salvar o arquivo, é deixar ele aqui dentro do meu perfil. Eu posso, por exemplo, ó, eu vou usar esse artigo aqui para colocar lá no meu texto, ele já me dá aqui é, a citação completa, e aí ele me dá, se é pessoal, por exemplo, da psicologia, geralmente utiliza a APA, ele já monta a minha referência para aquele artigo, e aí aqui tem algumas outras, e aí eu posso copiar e colar no artigo que eu quiser. Essa também é uma opção. E aqui, por exemplo, ele me montou uma tabela, o tema ético e os setores de destaque. E aí ele me dá aqui os artigos que foram consultados. Ou seja, eu posso usar esse material como base,
eu tenho aqui os artigos científicos que depois eu posso consultar para complementar a pesquisa, e eu tenho uma certa, não, eu tenho uma confiança maior no resultado, porque aqui ele trabalha com artigos científicos Open Access, que é os que são, geral, via de regra, a versão gratuita utiliza as revistas que são de acesso gratuito. E aqui tu pode depois filtrar por, por exemplo, aqui, eu quero que seja só, como ética e inteligência artificial é muito recente, por exemplo, eu posso colocar que eu quero só os artigos desse ano. Posso. Aqui, esse Q1 a Q4 é o ranking dos periódicos. Quanto mais verdinho é porque melhor o periódico, mas esse não é tão um filtro tão importante. Mas, por exemplo, aqui eu venho para os países, eu posso selecionar quais são os países que eu quero, por exemplo, eu quero só, perdão, eu quero só no Brasil. Eu venho aqui, aplico no Brasil, aplicar filtros, e aí ele vai começar a apresentar de novo aqui os artigos que são só no Brasil. Então, esse é um exemplo para vocês utilizarem, é, que é bacana e que é interessante de se utilizar como fonte para trabalho científico. Esse outro é o Research Rabbit, que também trabalha com artigo científico, é bem bastante interessante para a gente aproveitar o tempo. Eu vou deixar o nome para vocês, e aí depois vocês podem visitar. Como eu mostrei ali para vocês antes, aqui a gente tem um exemplo de é, mapa para mapas mentais, que é o Ideia Map. Eu tenho opção de fazer a partir de um termo, então eu vou colar, eu vou copiar de novo aqui, eu vou copiar essa parte aqui em português. E vou colocar aqui, ó, ética no uso da inteligência artificial. Quando eu coloco em brainstorm, ele vai me apresentar brainstorm, uma explosão de ideias sobre esse tema. Essa é uma possibilidade. E aí ele vai montando automático. Então ele está me dando aqui, ó, um dos pontos é transparência no uso da IA. E aí tem aqui divulgação clara, auditabilidade, clareza de funcionamento. Uma outra questão, justiça e não discriminação. Aí ele vai ramificando. Privacidade e proteção de dados, responsabilidade legal e ética. E assim ele vai fazendo, ó. Esse aqui eu ainda não loguei, não fiz nada, tá? Eu estou na parte aberta. Quando, tá? Eu vou cancelar aqui, senão. Aí aqui tem o impacto social e ambiental, tenho a relação humano e IA, e aí eu posso, em cada um desses elementos, eu posso depois editar. Eu vou aqui, só que para editar eu preciso fazer o login. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar com uma conta. Deixa eu ver se eu usei, foi essa. Aí eu aceito.
Aí aqui eu vou. Não, eu não tinha visto. Aqui é para mim, para minha equipe. Vamos ver aqui. É, vou colocar aqui oficina de IA. Vou criar. Eu posso criar, quando workplace, eu posso criar uma área de trabalho e posso compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, trabalho de grupo, deixa compartilhado, e aí todo mundo pode se organizar. Aí, por exemplo, aqui, ó, o que que eu posso fazer depois? Eu posso pedir para ele refazer essa ideia usando IA. Eu posso atualizar aqui o adesivo, e aí aqui é perfumaria mesmo. Eu posso mudar a cor e eu posso aqui adicionar anexos. Eu posso enviar um arquivo que fale sobre a relação humana e IA, ou posso desenhar um esboço. Eu posso aqui fazer um desenho, desenho mesmo, tá, gente? E aqui eu tenho mais opções. Eu posso editar essa ideia, adicionar notas, recolher para esconder, mudar o estilo, compartilhar a ideia. Ou eu posso vir aqui adicionar, eu tenho três, ó, complementariedade, autonomia e controle, impacto psicológico. Ah, eu tenho outro tema que ele não colocou. Eu posso criar, e aí eu posso criar também manualmente. Se eu quiser, a partir de um texto, eu posso vir do meu arquivo e deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui que eu possa usar aqui. E aí tem uma outra questão que é interessante. Quando eu vou fazendo, e aí eu posso ir trazendo aqui essas informações. Se eu colocar um espaço novo, eu posso gerar esse espaço novo com IA. E tem uma coisa legal, esse aqui eu criei de forma aleatória, mas eu posso depois vir aqui nesse título e colocar um comando, por exemplo, aqui. É, vou colocar aqui, ó, gostaria de um mapa mental apenas sobre o uso ético da IA em trabalhos acadêmicos. E aí aqui eu posso fazer algumas configurações da própria IA, posso mudar o tema, como é que eu quero fazer, quero fazer aqui, ó, desenhado à mão. Só que aí tem algumas coisas que são da parte paga. Então, esse aqui não é, então eu posso trocar o formato aqui e eu também tenho a opção, eu vou pegar um novo aqui, eu vou criar uma nova sala e aqui, ó, uso ético da IA em trabalhos acadêmicos. E aqui eu tenho também mais opções, eu posso colocar um briefing um pouco maior, mas aqui tá ok. E aí ele vai gerar a partir desta ideia agora. Vou abrir o Mapify aqui. Não, deixa eu abrir o Mapify. Enquanto ele está fazendo lá. Esse outro que a gente colocou é o Mapify. Eu vou pegar um novo aqui. O Mapify, a lógica é muito parecida. Ele trabalha com créditos, então tu tem alguns créditos que tu tem na parte gratuita. E aí tu pode o quê? Tu pode trazer alguns arquivos, digamos assim, para ele resumir em um mapa mental. Eu vou trazer, qual era que eu estava usando lá? Não.
Vou pegar esse aqui do uso da robótica. Aí ele vai ler esse arquivo e fazer o mapa mental. Vamos lá. Claro que como o arquivo pode ser grande, ele pode demorar um pouquinho mais, porque ele está dividindo em seções. Aí eu posso deixar ele fazendo e continuar nos outros materiais que eu já tinha. Como é que isso funciona? Ele vai aparecer aqui os últimos que eu fiz e depois eu posso entrar nesse que eu criei agora. Por enquanto não aparece aqui porque não está pronto, tá? Deixa eu mostrar um que a gente fez aqui. Agora ele não me deixa porque eu gastei meus créditos, gente. Mas é uma opção interessante para. Eu vou parar aqui, porque se a gente não tem crédito, ele não deixa a gente fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Eu vou ter que entrar com outro usuário para mostrar para vocês. E aqui tem uma outra opção, depois eu mostro. Ele tem uma outra opção também. Eu posso colocar um tópico, que é nesse aqui, ó. Pergunte qualquer coisa. Eu coloco a minha pergunta aqui e eu posso escolher o modelo, né? Como um brainstorm, planejar um projeto. Eu posso pedir o idioma. Eu só consigo fazer esse idioma mais, esse modelo mais simples. E eu posso, ele pode pegar um modelo de IA próprio ou pesquisar na web também. Que aí ele coloca o quê? Ele coloca link, coloca outras fontes. E aí aqui ele vai gerar. Vamos ver. E aí vamos ver como é que ficou o nosso outro aqui. Não ficou, ele também está trabalhando. Então, assim, gente, são é, algumas opções que vocês podem utilizar, tá? De recurso de IA generativa, sempre lembrando, gente, ele está fazendo isso. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, responsabilidade legal e ética. Ele criou um mapa com essas questões. Mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso aqui no Consensus. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar um desses artigos que falam sobre o uso ético da inteligência artificial e posso usar para colocar lá, é, lá no meu mapa. Então, assim, eu confiro se essas informações aqui estão ok. Se ficaram boas assim, eu venho e trago uma fonte, trago esse arquivo. Então, aqui eu tenho o texto, que aqui eu vou ter que fazer o download. Ó, e aí eu posso colocar lá, eu confiro, ver se as informações casam, eu comparo, lembra? Comparo as informações e posso colocar esse artigo como uma das fontes para esse tópico aqui. Isso é importante. Ó, agora já veio o nosso outro aqui, que ele também está fazendo, e aí aqui, como a gente pediu com links, ele já vai me colocando aqui de onde que ele tirou, ó. Meu mapa está pronto. Vamos ver como é que eu deixo maior aqui para vocês poderem enxergar. Aí aqui eu posso
ir para a fonte onde ele pesquisou. Então, ele foi para onde? Para esse site aqui, alura.com.br. Não sei o que que é Alura ou Alura. Eu vou ter que pesquisar, vou ter que pensar se essa fonte aqui ela é válida ou não. Se não for, eu sempre posso vir aqui com o botão direito e eliminar. Eu posso também gerar uma ideia não, uma imagem. Então, assim, são coisas que a gente pode utilizar como ferramenta para também dar uma diferenciada na apresentação do conteúdo. Aqui também tem o Gama, que é um gerador de apresentações. Eu até estou com um aberto aqui. Que você pode criar com a IA também, pode importar um conteúdo e aí a partir dessa importação ele organiza uma apresentação, aí claro que depois tem que conferir, tem que confirmar, principalmente se for criar uma nova com IA. Aqui você pode fazer um roteiro, inclusive com um chat GPT, por exemplo, e importar o roteiro para cá e ele organizar o roteiro. Ou vocês fizeram um trabalho escrito, agora tem a apresentação para fazer. Traz o trabalho escrito para cá e aí ele vai montar a apresentação a partir do trabalho escrito. Obviamente que depois tem que saber o que está escrito no trabalho, né? Porque ele não vai apresentar sozinho. Mas, cadê? Aqui, o da robótica. E aí ele vai organizar, e depois vocês podem pedir para colocar mais imagens e outras informações. Aí ele pergunta se vocês querem, que tipo de conteúdo vocês querem. Aí aqui ele tem o texto, aí ele vai me dar o estilo. Ah, eu quero esse estilo. Eu quero imagens da IA, ou quero imagens que eu vou buscar da internet. Eu vou pegar aqui fonte da imagem e aqui ele vai gerar. Ó, ele me diz com quantos cartões, porque ele não trabalha com um slide, ele trabalha como se fossem folhas. Ele vai gerar em 10, pode ser menos, não pode ser mais, porque aí é a versão paga. Eu vou deixar com 10. Eu estou usando esse texto porque esse texto é meu, tá, gente? E aí ele vai criando. Claro que fica muito bacana, fica muito bonito, mas às vezes pode ficar repetitivo. Então, usem com parcimônia, podem ir alterando, assim, alternando as ferramentas para não ser sempre a mesma. Por exemplo, essa imagem aqui não achei legal, porque não me diz nada e aparecem umas informações aqui até borradas e que não tem muito a ver. O que que eu posso fazer? Eu posso remover a imagem, eu posso editar essa imagem, ou eu posso pedir para substituir ou que ele faça uma imagem. Faça uma imagem. Vou colocar aqui, ó, componentes eletrônicos, um robô e estudantes em uma sala de aula. Vamos ver o que ele vai fazer. Não quero experimentar. Não gerou, tá até editando a imagem aqui, ó. Agora tem que
Esperar. Mais ou menos. Retire qualquer texto escrito da imagem. E assim a gente vai aperfeiçoando até ficar a imagem como a gente quer. Ah, não gostei de nenhuma? Tira ela e coloca outra ou apenas deleta. E aqui a gente tem uma apresentação mais ou menos já organizada, achei que ficou até interessante. Aí eu posso ajustar, posso deixar a imagem menor. Eu gostei desse aqui modificado. Posso deixar assim, posso deixar maior e por aí vai. E aí aqui eu posso apresentar, e aí ele faz, tem uma animação que vocês também podem é, ir ajustando, mas aqui está a apresentação. Aí vem de novo, posso usar essa apresentação? Pode. Por quê? Porque aquele arquivo foi escrito, nesse caso, o arquivo é meu, o trabalho eu fiz, então eu posso fazer isso aqui, eu vou apresentar lá na aula, eu vou apresentar, ele me dá por tópicos, então eu tenho que, obviamente, saber, conhecer o que que é, sobre o que que o trabalho está falando. Ai, gostei dessa apresentação, inclusive acho que até vou usar. É, então, é, gente, aqui tem alguns exemplos, se eu não posso me empolgar muito, porque senão a gente acaba trazendo muitos exemplos. É, mas a gente trouxe algumas ideias para apresentar para vocês. Essa é a nossa proposta, trazer sempre algumas ideias. Aí aqui, sempre, gente, a importância do uso responsável dessa IA, do uso ético, para quê? Para maximizar o potencial nos trabalhos acadêmicos, mantendo o quê? A autoria e a propriedade intelectual que é de vocês. E assim deve continuar sendo. Isso é muito importante, gente. Existem diferentes aplicações de inteligência artificial que podem ser utilizadas, elas estão disponíveis, podem ser utilizadas nos trabalhos, podem ser utilizadas sim, lembrando, utilizou, faça referência, diga para que foi feita, utilizei o Gama para fazer a apresentação a partir do texto do meu trabalho. Ok, e até é ético e é pedagógico, gente. A gente também vai se acostumando. Não foi assim aleatório que foi construída essa apresentação. Foi a partir do trabalho que vocês vão entregar sei lá, na disciplina, no TCC. Fica uma apresentação dinâmica e foi vocês que fizeram o texto base. Podem sempre editar. A gente já passou do horário. Eu sei, porque a gente também começou um pouquinho depois, mas eu queria deixar esses exemplos. Eu não sei se a Aldivina quer comentar alguma coisa. Não, acho que não. Acho que foi uma ótima oficina, bem esclarecedora. E para usar a IA, tem que haver, como diria um aluno meu, tem que aventurar, você tem que entrar, você tem que praticar, e você vai descobrindo possibilidades que às vezes nem foi dita aqui na oficina, né? Por conta do tempo. A gente mostra aqui nas oficinas o caminho, né? Agora, saber como conduzir, né, as atividades nesse caminho vai depender de cada um. Lembrando sempre, é você que diz para a IA o que ela tem que fazer, e não a IA que vai dizer para você o que você tem que fazer. Perfeito.
Então, gente, é isso. Agradecemos aí a presença. Lembrando que, sim, a professora Valdivina já disse, a presença ela é automática. Então, quem ficou aqui o tempo da oficina, o Teams registra. Os dois outros encontros, eles são iguais para que outras pessoas possam participar também. Lembrando, pessoal, só um recado: quando vocês forem se inscrever, se inscrevam só em um dos dias. Por quê? Porque senão tira a vaga de outro e aí a gente precisa ficar apagando. Fala, Jaqueline, pode. Não sei se a Jaqueline quer perguntar alguma coisa. Eu ia só dar um joinha, professora, agradecer, que eu acabei levantando a mão, foi sem querer. Ah, legal, Jaqueline. E a gente agradece. E se vocês tiverem, gente, por favor, sugestões de outros temas ou algo que a gente possa também desenvolver em outro momento, a gente também aceita. As atividades que o PESA realiza ficam no nosso Instagram, no @pesa.cb. Então, vocês podem seguir lá e acompanhar. E depois a gravação dessa oficina vai ficar lá disponível no YouTube para vocês, se vocês quiserem revisitar a oficina. Tá bom? Obrigada pela participação, gente. Uma ótima tarde e até uma próxima. Se quiserem participar dos outros encontros, fiquem bem à vontade, podem participar, mas o conteúdo em si é o mesmo. Bom, um abraço para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde. O certificado vai para o e-mail também, sim, só para lembrar, a gente disse no início da oficina, vai para o e-mail, mas